Então, pessoal, como a gente está fazendo planejamento e organização de estudo, aqui vai uma dica de ouro, tá? Uma dica que eu aprendi com o professor Nelson Faria lá no Fica a Dica Prêmio, tá? Então, o que acontece? Eu não tenho muito tempo para poder estudar muitas horas durante o dia, tá? Então, às vezes eu tenho 15 minutos, por exemplo, tá? Então, eu me organizo para estudar 15 minutos, mas sempre o quê? Sempre focado. Então é importante é, você ter algum tempo. Mas se você não tem muito tempo, sei lá, 10 minutos, 15 minutos, que você estude sempre focado. Tá? Então, aqui vai meu planejamento para vocês, né, a minha orientação, de se vocês tiverem, por exemplo, 45 minutos para estudar, então vocês podem praticar os estudos de acordo com a minha sugestão no vídeo anterior ali, quando eu estava falando da organização do estudo, certo? Que são os estudos mecânicos e criativos. Então, o que você pode fazer aqui? Ó, tá? A minha sugestão é que você separe para estudar exercícios de técnica, né? Então, sempre é importante dar uma estudadinha técnica diariamente para poder progredir, tá? Então, aqui eu estou colocando 5 minutos de estudo de técnica. E aí, galera, uma coisa super importante: estudar com metrônomo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês comecem com um BPM, né, que é batimentos por minuto, bem baixinho. Coloca ali 40, 50 batimentos por minuto, certo? E comecem a estudar a técnica para a mão direita e para a mão esquerda, tá? Então façam 5 minutos de exercícios, certo? Depois você comece a aprender uma nova digitação de escala. Então a gente pode começar pela escala maior e a gente pode tocar a escala maior ao longo do braço ali, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, uma digitação e tocar essa digitação, por exemplo, no campo harmônico de Dó maior, por exemplo, tá? Que não tem nenhum sustenido. Depois, o que a gente faz? Passa para o... estudem, por exemplo, em ascendência, né? Por quarto grau, movimento de quarto graus. Então, por exemplo, depois do Dó, o quarto grau, né? Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá. Então, o quarto grau é Fá, tá? E o quarto grau, que é Fá, ele tem um Si bemol, tá? Então, o Dó maior não tem nenhum acidente. Já o Fá tem um acidente de um bemol, tá? O que é um bemol? É uma nota que foi diminuída de meio tom. Então, em vez de você tocar o Si da escala de Dó, você toca o Si bemol, tá? Eu vou mostrar isso depois no contrabaixo ali, tá? Vai ficar isso, fazer mais sentido. E assim você faz esse estudo de ascendência por quarto grau, né? Então, depois do Fá, seria, por exemplo, o Si bemol, que teria 2 bemol, além de ter o Si bemol, teria o Mi bemol. Aí depois do Si bemol você vai para o Mi bemol, que teria 3 bemol, né? Além do Si bemol, do Mi bemol, você vai ter também ali a nota de Lá bemol, tá? E assim você vai nesse estudo até completar todas as escalas. A gente poderia fazer um movimento por, em vez de quarta, por quinto grau, né? Então, quinto grau, depois de Dó, seria o Sol, né? Então, em vez de a gente colocar um acidente bemol, né? Em vez de colocar o Si bemol, a gente colocaria, por exemplo, o Fá sustenido, né? O Sol maior tem o Fá que é meio tom para cima, né? Meio tom ascendente ali, né? Então você tem o Fá sustenido. Tá? Então seria a mesma escala de Dó maior, sem nenhum acidente, mas para o Sol maior você teria o Fá sustenido como acidente, tá? Meio tom acima ali, Fá sustenido, Fá elevado de meio tom. Aí então, aprendida essa escala, né? Então você tem que praticar essa escala com um backing track, né? Então tem bastante backing track na internet, tá? Mas eu vou tentar fornecer um backing track para vocês aqui no canal também, tá? Então gravando, por exemplo, um violão aqui, faz uma base de violão para vocês poderem
tocar a escala e dar uma treinada ali, certo? Depois 5 minutos de leitura para tablatura e partitura, tá? Então, junto com o material que eu vou estar fornecendo, vocês estudem isso, tá? E tentem, por exemplo, começar a aprender uma música nova, né? Então, começar, por exemplo, com uma música que tem a ver com a escala que a gente está aprendendo. Então, se a gente começar a aprender, por exemplo, a escala de Dó maior, escolher uma música que tem essa tonalidade de Dó maior, né? Ou então, a gente pegue a música e transcreva ela, né? Transporte isso para Dó maior. Tá? Então, isso dá para fazer, por exemplo, no Cifra Club, né? O Cifra Club ele tem essa possibilidade de, quando a música ela está em outra tonalidade, você poder migrar, você fazer a transposição dessa tonalidade da música original para uma tonalidade da escala que você está aprendendo, né? Então, duas músicas que eu vou já estar ensinando para vocês aqui vai ser a Asa Branca, tá? do grande Gonzaga, e também os Primeiros Erros, né? Chuva, que é do Kiko Zambiang, na versão executada pelo Capital Inicial, tá certo? E aí, com isso, a gente pode, por exemplo, ver se o baixo ele faz algum fraseado nessas músicas aí, né? Então a gente poderia ver o que o baixista está executando em termos de improvisação, tá? Então, o que vai influenciar todo esse estudo aí detalhado, tá? Então, ele vai ter, por exemplo, a questão do nosso o tempero aí, né? Da nossa cozinha, tá? Para os graves. Teria a formação dos acordes, né? Que são as inversões, né? Colocação de notas de tensão, tá? Condução de vozes, né? Acordes em quartas, acordes com corda solta, etc, né? Teria os arpejos, tá? Então, geralmente, um acorde ele é formado de tríades ou tétrades. E aí o que acontece? Tríade significa que são 3 notas que compõem o acorde. Tétrades são 4 acordes. Então, quando a gente começar a estudar um pouco do campo harmônico, isso vai estar envolvido nesse tempero aí também, tá? E principalmente o encadeamento desses arpejos. E aí, quando a gente for tocar, tentar aproveitar o estudo de escalas, né? Então, tocar a escala que a gente está aprendendo dentro dessa música. Então a gente tem diversas escalas, né? Então é muito rico a música, né? Tem escalas que compõem, por exemplo, as escalas tonais, né? Que são as escalas da tonalidade. Tem as escalas modais, que são do modo. A gente tem as escalas simétricas, tá? Tem as escalas pentatônicas e depois começa a ter um cartel de escalas menos conhecidas, né? E que são mais executadas por grandes músicos, né? Que acabam, digamos assim, estudando um pouco mais. E aí a gente tem em conta, por exemplo, escalas exóticas, né? Escalas alteradas, que tem a ver com escalas que envolvem, por exemplo, a formação do acorde, né? Então, quando você tem um acorde que ele não é simplesmente a tétrade, né? Que seriam, por exemplo, as 4 notas, né, que compõem o acorde, né? Então, quais são essas 4 notas? Você tem a fundamental, tá? Que é o primeiro grau. Você tem o terceiro grau, que pode ser o terceiro grau maior ou o terceiro grau menor, que vai dar origem, por exemplo, para tonalidade da escala, né? A escala vai ser maior ou a escala vai ser menor. Depois tem o quinto grau, né? E esse quinto grau ele pode ser justo, ou ele pode ser diminuto, por exemplo, ou aumentado. E você tem, digamos, a questão da sétima, né? A sétima ser justa ou ser aumentada ali, né? Então a gente tem esse tempero para as tetras. Mas o que acontece? Entre essas 4 notas aqui, ó, a gente tem algumas notas, né? Então, o primeiro grau e o terceiro grau, a gente tem o segundo grau aqui, ó, tá? O segundo grau, ele é muito usado quando a gente passa pela primeira oitava. Então, por exemplo, o Dó, o segundo grau seria o Ré. Mas quando a gente roda toda a escala e vai até o Dó, e repete depois para o Ré, ele passa a ser a nona, tá? É um acorde com nona. Então, essas notas, digamos, o segundo grau, que vira nona. O quarto grau aqui, ó,
que vira o 11º grau, tá? O 6º grau, que vira o 13º grau, são notas de tensão aí, tá? E essas notas de tensão geram também escalas alteradas que podem ser utilizadas. Aí, claro, né, você vai ter nona maior, nona menor, 13ª bemol, 13ª aumentada. Então tudo isso faz parte, digamos assim, de um repertório, de um músico que toca com bastante riqueza. Então a gente encontra isso muito na questão da música popular brasileira, muito no jazz também, né? Então a gente tem toda essa riqueza aí, tá certo? Então eu queria que você só guardasse esse quadro aqui e essa sugestão de 45 minutos. É claro, né? A gente vai começar aqui do feijão com arroz. Então a gente vai começar mesmo do início estudando a técnica, né? Então a gente pode gastar mais tempo aqui estudando realmente técnicas para a mão esquerda e para a mão direita, que é isso que a gente quer. A gente quer fazer com que essas duas mãos aqui adquiram habilidade. Então, nosso primeiro passo aqui é realmente colocar esse ingrediente aí no nosso cardápio aí, né? Fazer com que os nossos dedos das mãos obedeçam os comandos do cérebro lá, né? Bom, então a gente segue em frente. Vou parar esse vídeo por aqui e o próximo vídeo vai ser sobre a questão das técnicas aí.